Mas vamos começar. Veja você, sabe o golpe que não, a tentativa de golpe que não houve? Vai bem, Arthur? Não, o quê? Tentativa de golpe? O quê? Qual? Imagina. Bolsonaro ontem, né? Na entrevista ao UOL, não, o quê? Que golpe? Que golpe? Que golpe? Hoje no UOL eu lembrei alguns vídeos até que a gente já publicou aqui, preparada pela nossa gloriosa produção, né? Que golpe? Não. E aí apareceu um senhor, tem um áudio que foi tirado do computador, já foi enviado aos advogados todos, né? Em que o rapaz conta lá, é um daqueles que a Câmara queria livrar da ação penal, que o Bolsonaro defendeu que se livre da ação penal. E ele diz qual era o plano. Era matar meio mundo. Eita! Ah, não me diga. Vamos lá, vai, o que tem aí? O policial federal Vladimir Soares, denunciado pela Procuradoria-Geral da República na ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado, afirmou em um áudio que estava preparado para prender o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Os áudios obtidos pela TV Globo e que eram de conversas que estavam no celular do agente foram gravados no dia 2 de janeiro de 2023. O policial está preso desde novembro do ano passado. No áudio, Vladimir Soares afirmou que fazia parte de uma equipe de operações especiais que teria como objetivo proteger o então presidente Jair Bolsonaro e, se fosse necessário, matar meio mundo. Nós fazemos, né, de uma equipe de operações especiais que estava pronta para defender o presidente armado, sabe, e com poder de fogo elevado, para empurrar quem viesse à frente, entendeu? A gente ia com muita vontade, a gente ia empurrar meio mundo de gente, matar meio mundo de gente, tá nem aí já, cara. A gente estava preparado para isso, inclusive, para ir prender Alexandre de Moraes, eu ia estar na equipe, ia botar pra esse filado. Estou num computador. A Polícia Federal não tem achado ainda, achou agora. Envia, tem que ser juntado aos autos, os advogados devidamente avisados, né? Ele integra o último grupo de 11 dos que ainda... 12, né? Contra ele e outras 11 pessoas que formam o chamado núcleo 3 da trama golpista, que vai ser julgado na semana que vem, né? Então, queridos, tá aí. Isso prova, pode ser só um delírio do cara falando, afinal, né? Às vezes as pessoas têm delírios de grandeza, voglio bene, né? Eu mesmo já mudei tradução do Vaticano, se bem que não é um delírio de grandeza, que eu mudei mesmo, né? Mas de vez em quando eu quero que as pessoas saibam. Né? Aí, enfim, aí eu posso falar, não, eu também interferi na eleição do Papa, né? Mudei lá o Vaticano. Então as pessoas podem ficar fantasiando. Acontece que a coisa do golpe não se limita a esse senhor, né? Como não se limita a 8 de janeiro, como o Bolsonaro quis fazer crer na entrevista concedida ontem ao Josias de Souza e a Carla Araújo. Parece que só houve o 8 de janeiro, antes nada, né? Tá aí. E aí ele disse que, enfim, Bolsonaro deu para trás porque não contou com o apoio dos milicos. Vai. Na sequência da mesma conversa, Vladimir Soares afirma que o plano só não foi adiante porque justamente Bolsonaro não deu autorização. Esperávamos só o ok do presidente, uma canetada para a gente agir. O presidente deu para trás porque na véspera que a gente ia agir, o presidente foi traído dentro do exército. Garnier foi o único, cara, o único. A Marinha, desde o começo, foi a única que apoiou ele 100%. O resto tirou o corpo. Aí, Almir Garnier, né? Que então era o comandante da Marinha, um dos denunciados. Aí ele disse, não, só ele. Os outros aí Bolsonaro deu para trás, porque não teve apoio. Lembrando que até 9 de dezembro, pelo menos,
Sim, Bolsonaro contava com a intervenção. Tem o vídeo dele falando para sua turma. Nós temos, já mostramos esse vídeo. Ele contava com a intervenção. No dia 11, ele ainda teve uma manifestação, teve uma oração lá no Palácio, lá na Alvorada, nos Jardins. Dia 12 teve um padre. Dia 12 à noite, que foi a diplomação do Lula, teve a invasão da sede da Polícia Federal. Ônibus incendiado em Brasília. Que golpe! Que golpe! Né? E aí sim, e aí a gente vê a referência, o Exército não quis, né? E ele gravou um outro áudio e afirmou que integrantes do governo Bolsonaro, inclusive de dentro do Ministério das Relações Exteriores, não haviam nem preparado a posse. Porque não haveria. Pode colocar o áudio direto aí, vai. O povo aqui está desolado. Ninguém entende. O próprio MRE, velho, os caras não entendiam, não se prepararam para essa posse, porque não ia ter posse, cara. Nós não íamos deixar. Mas aconteceu. E Bolsonaro faltou um pulso para dizer, não tem um general, tem um coronel. Vamos com os coronéis, porque a tropa toda queria. Toda. 100%. Só os generais que não deixavam. Puxa vida, hein? Alexandre, Voglio bene, Arthur. O que atrapalha uma força militar são generais. Né? Bom é uma força militar sem general. Bom é uma força general em que o general seja o coronel. E de fato, coronéis da ativa. Bom, general da ativa também. Tá aí. Mais uma vez. Você vê, fica esse negócio tentando negar. Não dá. Onde estavam esses registros aí? Entender, vai. Os novos áudios foram obtidos pela Polícia Federal ao analisar um computador funcional da instituição que era utilizado por Vladimir Soares. A PF explicou que o agente registrava boa parte das conversas nesse aparelho. Os investigadores, por meio do backup desse notebook, conseguiram resgatar as conversas. Segundo a Polícia Federal, os áudios e mensagens são novos elementos de prova que ratificam o contexto fático criminoso descrito no relatório final da investigação. Isso. E o que fez a Polícia Federal aí? Ainda ontem enviou ao Supremo Tribunal Federal um relatório complementar contendo os detalhes dos áudios recuperados. Por se tratar de novos dados, as informações só podem ser incluídas no julgamento em curso no STF sobre a tentativa de golpe, caso os advogados já tenham tido acesso e tenham conseguido enviar suas defesas sobre os novos elementos. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes encaminhou as novas informações para conhecimento das defesas de todos os denunciados na trama golpista. Não tem jeito. E as pessoas vão ter de responder por isso. Vão ter de responder por suas escolhas. Né? Ainda hoje, eu escrevi um texto na madrugada no UOL, tratei disso também, no meu horário no UOL hoje. Essa conversa sobre golpismo, ela está começando assim, ela está começando a ser normalizada em muitas cabeças, né? Mesmo na política, você vê, o Bolsonaro, ele sequestrou, como eu escrevi hoje, ele sequestrou a direita democrática, comentei hoje de manhã aqui também, não tem mais direita democrática no país. A rigor morreu, porque ela foi sequestrada por Bolsonaro e ele vai definir a candidatura. Acontece que quem quer que seja o seu candidato e conte com seu apoio, terá que contar com o apoio de alguém que esposa uma tese golpista. E, portanto, a democracia fica ferida na sua essência. Não é? Ainda ontem, o Caiado dizendo, não, se eu ganhar eu vou anistiar o Bolsonaro, eu vou anistiar todo mundo. Caiado, um defensor de que os criminosos paguem pelos seus crimes, que se orgulha da sua polícia. Fica parecendo que polícia foi feita só para pobre. Para golpista, não. Golpista merece que se passe a mão na cabeça.
É um desapreço, né, pela democracia. E isso significa que as instituições eles estão correndo risco, sim, sempre. Atenção, todas as pessoas têm uma escolha que é de natureza ética fazer, não vem que não tem. A primeira escolha, a escolha primordial é: eu quero democracia e não abro mão dela, ou posso abrir mão dela? Se eu quero democracia e não abro mão dela, isso exclui das minhas opções um determinado grupo. Qual grupo? Aqueles que flertam com golpe. Ou que passam a mão na cabeça de golpista. Se pode ser uma outra coisa além de democracia, então, se pode ser uma outra coisa, você já renunciou à democracia. Não existe a convivência pacífica entre quem quer democracia e quem não quer. Essa convivência é necessariamente conflituosa. Porque quando você aceita a não democracia, pronto, porque a não democracia é a violência. Fim de conversa. Então a primeira escolha é essa. Eu vou adorar se no processo eleitoral 2026 houver um monte de opções e que tomara que forme a maioria juntas, né? Existem opções, olha, todos esses defendem a democracia, não querem saber de golpe, querem golpista na cadeia e eu tenho que escolher. Olha, posso escolher. O que não dá é para escolher quem topa flertar com golpista. Porque com a devida vênia, do ponto de vista democrático, isso é a canalice essencial. E Bolsonaro ainda ontem, na entrevista, defendeu, por exemplo, na Câmara, o perdão para todo mundo, até para quem não é parlamentar. Perdão não, né? A suspensão da ação penal. Vou lembrar isso daqui a pouco. Tá aqui. Era para matar todo mundo. E desculpem, no dia 5 de julho, naquela reunião do governo, o general Heleno já advertiu que eles teriam de agir contra pessoas e instituições. Não advertiu? Lá no 5 de julho, aquilo que ele falou está em consonância agora com a fala desse policial. Coloca aí o que ele disse no dia 5 de julho de 2022. Põe aí. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições, será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro. Ok? E Mário Fernandes, o autor do plano do punhal verde e amarelo para matar o Lula, matar o Alckmin, matar o Alexandre, também falou nessa reunião. E aí ele deixa claro que não vai ser pacífico. Aí ele pergunta, vai ser o quê? Outro 64, que foi golpe? Junta militar? E ele admite, vai ter tumulto. Mas, segundo ele, é para o bem. Porque, afinal de contas, ele achava que o Lula era um bandido e não podia entregar o poder para um bandido. Como não podia entregar o poder na cabeça dele para um bandido, então eles propõem um golpe de Estado. E, claro, não se sentem bandidos por isso. Solta o Mário Fernandes aí, vai. No momento que acontecer, quem vai? É 64 de novo? É uma junta de governo? É um governo militar? É um atraso de tudo que se avançou no país? Que isso vai acontecer. O país vai ser todo desarticulado. Então tem que ser antes. Tem que acontecer antes.
como nós queremos, dentro de um estado de normalidade. Mas é muito melhor assumir um pequeno risco e conturbar o país pensando assim, para que aconteça antes, do que assumir um risco muito maior na conturbação do DNA. Quando a fotografia lá for de quem a fraude determinar. Ô, vai bem. Oi. Depois você me manda uma redação, que você é brilhante e vai conseguir. Me explicar como é que se dá o golpe dentro da normalidade, tá? Não é um golpe anormal. Não, normalíssimo. Dentro da normalidade. Vai ser 64, vai ser junta militar, vai ser o quê? Vai ter turbulência. Mas vamos deixar claro que a gente quer agir dentro da normalidade. Golpe, que golpe aí, ó. Santo Deus.